Boa noite. Vamos fazer uma oração para a gente sintonizar mais ainda, não é? Senhor da vida, aqui estamos iniciando mais uma noite de oportunidade luminosa, estudando a mensagem renovadora do Evangelho e a mensagem transformadora do Espiritismo. Que possamos ter a assistência dos bons espíritos e que tenhamos uma noite de alegria espiritual, de harmonia e de paz na intimidade do coração. Fica conosco e nos abençoa hoje e sempre. Bom, externo já de imediato alegria de voltar ao Allan Kardec, contentamento de reencontrar muitos amigos, pessoas carinhosas, amigas, conhecer outros, né, porque amplia o tesouro da amizade e, sobretudo, a felicidade de poder a gente conversar um pouquinho sobre a vida na ótica que o Espiritismo nos proporciona. O nosso tema, que nos foi dado pela casa, buscai e achareis. Um dos homens mais influentes da revista Time do ano passado, um dos 100 mais influentes, foi o neurocientista especializado em neuropsiquiatria, o Dr. Richardson Davidson. Davidson se dedicou durante muitos anos a estudar no cérebro os efeitos de depressão, estresse, angústia. E ele chegou a conclusões fulminantes. Ele veio confirmar aquilo que outros pesquisadores já estavam descobrindo, que nós não somos escravos essencialmente da genética, que a própria genética nossa, ela pode sofrer alterações a partir e em função da natureza dos pensamentos que nós cultivamos, das emoções e dos sentimentos que nós nutrimos. Estudos muito interessantes foram trazendo nessa direção. O Dr. Richard Davidson, ele cada vez mais foi se tornando uma figura especialíssima nesta área, chegando a fazer inúmeras palestras em toda a Europa e nos Estados Unidos, tratando das suas pesquisas científicas neste âmbito. A influência na zona cerebral de todas essas emoções problemáticas, negativas, ou do estado de estresse que nos acomete de vez em quando. Aí ele encontrou-se com o Dalai Lama, grande líder do Tibete. E o Dalai Lama mostrou que estava profundamente atualizado com o trabalho de Richardson. E disse a ele, fez um desafio: eu sou o admirador do seu trabalho. Você é um cientista muito talentoso. Mas você se deteve muito, Dr. Richardson, em verificar o efeito, a depressão, a síndrome do pânico, o estado de angústia no cérebro, na mente da criatura. Agora eu gostaria que o senhor fizesse a mesma pesquisa, lidando com a compaixão, a generosidade e o estado de solidariedade. Faça pesquisa, não mais nos aspectos negativos das emoções, mas veja o efeito no cérebro das atitudes mentais positivas. E o Dr. Richardson achou fantástico o desafio, ele nunca tinha pensado por esse prisma, e começou a fazer também as averiguações nesta direção. Levou algumas pessoas especialistas em meditação, inclusive alguns monges do Tibete, que ao fazerem as meditações, foram acoplados aparelhos ultrassensíveis no cérebro dessas pessoas, e informando para as máquinas, para as estatísticas, para as observações, e cada vez mais confirmando outras pesquisas que já tinham sido efetuadas, mostrando, por exemplo, que quando a pessoa cultiva a compaixão, a zona do cérebro ativada, e isso causou perplexidade neles, a zona do cérebro mais ativada, quando a pessoa estava com compaixão, foi exatamente a zona motora do cérebro. Ficaram perplexos, não esperavam que fosse a zona motora. Por que a zona motora? Qual foi a conclusão que eles chegaram? Foi sobre a distinção entre compaixão e pena. Muita gente confunde ter pena com sentir compaixão.
a diferença entre a compaixão e até a piedade. Ele diz assim: enquanto que a piedade tradicional, que se confunde com a questão de sentir pena por alguém, geralmente causa comoção e sensibilidade. Significa que você se identificou e se colocou na posição daquele que sofre. Só que isso é empatia, não é compaixão. A empatia é quando você identifica e se sensibiliza. Ah, Vânia está sofrendo tanto. Aí chora, mas Vânia continua sofrendo do mesmo jeito. Ok? A compaixão, que ativou a zona motora, implica dizer que é um sentimento que provoca atitude. Quem sente compaixão não se conforma de apenas chorar e lastimar a dor do outro. Sente uma vontade tremenda de aliviar, socorrer e, se possível, resolver a situação daquela criatura. Então, a compaixão seria uma emoção, ou um sentimento, ou uma sensação efetivamente proativa. É um elemento dinâmico, ao contrário do que a gente poderia pensar que a compaixão fosse algo ameno, zen, aquela coisa que deixasse você simplesmente sensibilizado. Não. Quem tem compaixão, tem atitude. Quem tem compaixão, age. Quem tem compaixão, quer socorrer e aliviar o que sofre. E isto, as pesquisas da neurociência vieram confirmando. Mas veio mostrar também que as pessoas que têm compaixão e sensibilidade, elas desenvolvem um quimismo especial, produzem uma sensação de bem-estar em si próprio quando agem e tentam auxiliar aqueles que padecem. Algumas pessoas dizem assim: eu não gosto de ir no hospital da Miroeira, de Rancenianos, ou no hospital do câncer, porque eu acho que eu vou sofrer muito. Talvez seja o nosso egoísmo que não quer deixar a gente sentir o que o outro está sentindo. A gente prefere não se incomodar com a dor do outro e justifica isso dizendo que é porque isso me dói muito. Então a gente precisa rever e reavaliar alguns posicionamentos a respeito dessa atitude. É algo que merece uma reflexão de nossa parte. O Dr. Richardson, portanto, ele apontou que a sensação de leveza produzida pela compaixão na criatura foi referendada por outras pesquisas dele mesmo, mas também de outros estudiosos. Por exemplo, quem cultiva solidariedade produz mais glóbulos vermelhos, mais hemácias. Chegando ao ponto desses estudiosos dizerem assim: quem é solidário, a pessoa que é solidária, dificilmente vai ter problema de anemia. Claro que pode existir anemia por outros motivos, mas dificilmente a pessoa vai ter esse processo de anemia. A pessoa que é solidária. Quem é compassivo produz mais linfócitos T, produz mais imunoglobulina A, que fortalece o sistema imunológico e combate infecções respiratórias na própria pessoa. É um estado mais agudo de saúde integral, da saúde verdadeira, que é de dentro para fora. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que é de certa forma até ridícula, mas eu acho interessante. Quem aqui gostaria de estar estando doente, gostaria de ser curado? Levante a mão. Eu disse que era ridículo, não é isso? Muito bem. Mas eu joguei uma casca de banana e vocês caíram. Vocês escolheram errado. Mas não é culpa de vocês, não. Todos nós fazemos essa opção. Para mostrar o quanto, por imaturidade espiritual e emocional, ainda estamos na fase egocêntrica e na fase da falta de olhar para dentro para crescer por dentro. Ser curado é uma atitude que vem de fora para dentro. A gente fica louco para encontrar aquele médico. Cabo é bom demais. Olha, o remédio que ele passa é em cima da veia. Né? Perfeito. No centro espírita que sabe que tem trabalho de cura é superlotado, mas onde tem estudo do evangelho é o gato pingado. Não é? Porque a gente quer ser curado, a gente quer ser beneficiado por uma força que vem de fora para dentro. E até a fé nossa é todo dia. Tem gente que passa 50 anos, Senhor, cure essa minha enxaqueca. E a enxaqueca lá, 50 anos. Não é? Quando na verdade, a verdadeira saúde e o verdadeiro processo de cura é de dentro para fora. Portanto, não é ser curado.
o melhor caminho é se curar. E aí é mais difícil. Porque se curar significa modificar as matrizes, fazer desaparecer as matrizes que provocam a enfermidade. E a enfermidade, na verdade, é distonia da alma. O espírito é que adoece. O espírito, que é energia, utilizando um corpo que é esse que nós utilizamos, favorece quando ele está distônico, perturbado, angustiado, soturno, sonombado, cadavérico, sepulcral, estressado. Ele se torna vulnerável a múltiplas enfermidades. É por isso que tem gente que todo dia tem uma dor. Eu não sei se vocês conhecem pessoas assim. Na segunda-feira é a enxaqueca. Na terça é a coluna. Na quarta, o fígado está arrebentando. Na quinta, o baço tá que tá. Na sexta, quando não acontece nada, a unha crava. Por que será que há pessoas que todo dia adoecem? Essas pessoas, elas viajam de consultório médico em consultório médico. De igreja em igreja. De centro espírita em centro espírita. Chegam até a comentar, eu saí daquele centro que é muito fraco. Porque não curou o meu problema. E aí tem uma situação muito interessante. Se nós não fizermos a autoinvestigação, não entenderemos a nossa realidade. E ninguém pode compreender a própria realidade se não fizer o redirecionamento da própria vida. Se não fizermos o autoconhecimento para identificar quais são as nossas fragilidades, onde elas nascem, as nossas mazelas morais, onde elas brotam, onde eu devo caminhar para alterar esses padrões que me adoecem. E adoecem fisiologicamente ou fisicamente, adoecem emocionalmente, adoecem psicologicamente, porque essencialmente adoecemos moralmente. Não é por acaso que quem cultiva mágoa e ressentimento durante muito tempo desenvolve com mais facilidade, por exemplo, artritismo, artrose, artrite reumatoide, lúpus, bursite. Tem muito a ver com as emoções que nós nutrimos de longo prazo. E nos tornamos criaturas extremamente vulneráveis a partir daí. Mas o que é que tudo isso está dizendo? Está dizendo aquilo que Jesus colocava com muita precisão: buscai e achareis. O que é que eu estou buscando? Para onde eu estou direcionando a minha vida? Os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, para onde se dirigem as minhas atitudes? Tudo isso fala o que é que eu sou e para onde eu estou me dirigindo. O Dr. Matsuo Mukarami, que foi um dos principais cientistas do projeto Genoma Humano, administrado, dirigido pelo Dr. Francis Collins, nos Estados Unidos da América do Norte, ele fez uma pesquisa com pessoas com diabetes. E ele verificou, ele é um grande da área genética, também um neurocientista, e ele constatou, ele mais 8 cientistas, constatou que as pessoas com diabetes, que sorri com a alma, que tem gratidão à vida, que tem facilidade de sorrir de coração, eles movem cerca de 23 genes positivos, que produzem como resultado, dentre eles, a diminuição da taxa da glicose no sangue. Ele não diz, nem eu estou dizendo, que quem é diabético pare de tomar remédio e vai sorrir, não. Se fizer isso, vai para o hospital, tranquilamente. O que ele quis dizer é: tome o medicamento, mas colabore com o medicamento, estabelecendo uma atitude positiva na vida. Quem sorri de coração produz uma resposta bioquímica, assim como todas as sensações, emoções e sentimentos. Tudo que você sente, gente, produz uma resposta no organismo. E nós não somos guiados pelo organismo, nós guiamos o organismo. Assim como a genética é importante, porque nós somos constituídos do nosso corpo, da informação da contribuição genética do pai e da mãe. Porém, não somos escravos dela. Porque a alma é um instrumento poderoso, é um ser poderoso que pode modificar, inclusive, as suas estruturas íntimas. A gente sabe, por exemplo, que o DNA, o DNA é onde está a informação nossa genética, a predisposição nossa para certas enfermidades, ok?
Então se sabe, por exemplo, que certas enfermidades vão aparecer em determinado momento da nossa vida, quando no interior da célula vai partir um RNA mensageiro trazendo a informação daquela enfermidade que vai aparecer em determinado momento. Olha o que o Dr. Bruce Lipton, autor da obra Biologia da Crença, e esses outros pesquisadores cada vez mais estão atestando, é que conforme a maneira da pessoa viver, se ela vive de maneira positiva, com atitudes enobrecidas e mais elevadas, pode, inclusive, partir um RNA mensageiro positivo anulando a informação negativa que vinha na intimidade da célula. E certas predisposições negativas a pessoa pode não ter. O que é que isso quer dizer? O Evangelho. O amor cobre a multidão de pecados. O que é o DNA senão o karma fotografado na célula? DNA é karma, que a gente fala karma. A alma, quando vai reencarnar, ela traz consigo, na consciência, a necessidade evolutiva de reajuste, de experiências, de dores, de vivências. E isso vem impresso na realidade genética também. Carregamos para o corpo físico a informação que a gente precisa. Mas karma não é para ser curtido. E tem muita gente curtindo karma por aí. Não, me disseram lá no centro, né, que eu tenho que aguentar isso, pronto. E a gente fica curtindo karma. Karma é para ser transformado. E aí está a prova, a ciência está comprovando isso. Se eu mudo a direção dos meus passos, se eu modifico a minha proposta de vida, eu posso melhorar aquilo que estava programado para aquela minha reencarnação. A gente pode melhorar a reencarnação ou piorar, conforme o livre-arbítrio. Buscai e achareis. E veja como é interessante, essa pesquisa de Mukarami é muito interessante porque Jesus já falava disso com outras palavras. Claro, quando Jesus ia curar uma pessoa, ele perguntava assim para o doente: tu crês que eu possa te curar? Aí quando a pessoa dizia assim: eu creio, Senhor, Jesus, claro e evidente, já percebeu o clima, a aura, a atmosfera psíquica, via se a pessoa realmente acreditava, e então ele estendia a mão, e depois de o efeito magnético acontecer, Jesus dizia: vai, tua fé te curou. Claro, na época de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, Jesus não podia dizer assim: olha, você crê, se você acreditar, o ácido desoxirribonucleico vai ser alterado. Ele podia dizer isso? Imagina Jesus falando isso, não é? Vai partir um RNA mensageiro na intimidade do seu DNA. Ninguém ia entender nada, porque ninguém nem conhecia essa realidade. Então Jesus simplificava como todo sábio: vai, tua fé te curou. Ou seja, a pessoa tinha um problema, curou-se porque moveu uma energia interna. Todos nós temos um médico interior. Todos nós temos o poder de autocura. Todos nós temos a capacidade de transformação na intimidade nossa. O Espírito é poderosíssimo. Nós é que não acreditamos nisso. Outra pergunta que é meio esquisita: Jesus era mentiroso? Só 3 pessoas aqui na frente, o resto me assustou e eu vou repetir a pergunta, que agora eu fiquei assustado. Gente, Jesus era mentiroso? Graças, Senhor. Que bom. Quanto mais elevado é o Espírito, mais verdadeiro ele é. E Jesus, a alma mais pura que a terra já conheceu, nosso governador espiritual, guia e modelo da humanidade. Portanto, Jesus nunca mentiu nem mente. E se ele não mente, e ele não mente, sabemos disso, ele diz no Sermão do Monte, naquela passagem inesquecível, que é o mais eloquente discurso que a humanidade já ouviu, Sermão da Montanha. Ele diz assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais ainda. Ele não mente, vocês confirmaram isso para mim. Isso quer dizer que o meu querido amigo aqui pode curar um cego. Você pode fazer um paralítico andar. Meu querido irmão, pode curar um leproso. Você pode andar sobre as águas. Nosso amigo pode multiplicar pães e peixes.
Eu posso fazer um surdo ouvir. Ele não mente. E por que a gente não faz? Ele respondeu, porque somos homens de pouca fé. Jesus deu exatamente essa resposta. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para esta montanha, retira-te daí, e ela se retirará. Só que a gente não crê nisso. Nós preferimos ao longo dos séculos incorporar uma visão equivocada, que infelizmente muitas religiões alimentaram, de que nós somos os pobrezinhos do universo, os pecadores de sempre e as vítimas da existência. Autoestima, zero. Quando se torna espírita, é o meu karma, o meu obsessor. Ficamos felizes, tem gente que fica feliz, 15 anos, meu obsessor voltou. Parece um reencontro, só falta o violino tocando. Não é? Isso faz parte da baixa autoestima e da nossa ignorância daquilo que nós somos na essência. Jesus foi o extraordinário motivador existencial do ser. Porque em todo o Evangelho ele está propondo a saúde integral a partir de uma atitude construtiva e positiva de cada um de nós. Buscai e achareis. Creia nisso. Bata e a porta se vos abrirá. A gente quer que a porta fique escancarada antes mesmo da gente bater. Buscar e achar. A gente quer achar, mas não quer buscar. E por fim, ajuda-te, que o céu te ajudará. Qual é a primeira atitude? É do céu ou da gente? Da gente, mas a gente fica esperando o céu. O tempo todo. Não é? Pronto, nosso amigo está dizendo aqui, imagina a autoestima dele como era. Cresceu ouvindo que ele era um degradado, né? Filho de Eva, filho do pecado. Imagina que ilustração ele desenvolveu a respeito de si próprio, né? Alma boa, pecaminosa, desarrumada, merece o inferno e vai por aí afora. Então, gente, esse processo todo precisa ser revisto e o Espiritismo nos traz essa proposta ao rever o discurso de Jesus para compreendê-lo, para entender por que é que até hoje, passado um pouco mais de 2000 anos, ainda não temos o Evangelho vivido no planeta. Por que é que grande parcela dos cristãos vivem localizados nesta enfermidade que me referi? Segundo pesquisas naturais, a grande, imensa maioria dos deprimidos, dos que têm pânico, dos que sofrem de angústias profundas, são cristãos. O problema está no cristianismo? Aonde? Aonde é que está o problema? Na gente. Na interpretação nossa dessa realidade. Não entendemos o ensinamento cósmico do Evangelho. Não compreendemos a nossa natureza sublime e divina. E não entendemos que nós podemos mudar a chave, até mesmo no interior da nossa genética, do nosso DNA. A gente pode modificar a chave da nossa vida. O encaminhamento da nossa existência pode ser dado por nós. Ficar esperando resolução milagrosa, vai aparecer alguém fantástico, olha, Deus vai dar um jeito, eu tenho fé em Deus que vou ser feliz. O cara disse isso com 18 anos. Com 28 anos eu tenho fé em Jesus que vou ser feliz. 38, tenho fé em Jesus que vou ser feliz. 68, eu tenho fé em Jesus que ainda vou ser feliz. 88, eu sei que vou ser feliz. Desencarna infeliz. É porque Deus não viu? Porque Jesus não deu atenção? Não, o tempo todo Deus é dadivoso, dando ferramentas e experiências e caminhos para a nossa iluminação e estrutura para ser feliz, compreendendo o que é ser feliz. Então eu não posso ficar transferindo responsabilidade da minha experiência de vida. Eu não posso achar que é alguém que vai aparecer na minha existência e vai transformá-la. Claro que existem pessoas motivadoras que auxiliam na nossa transformação, pessoas especiais que fazem a diferença. Isso é fato. Porém, por mais especial que seja uma criatura, e por mais que ela motive a nossa existência em determinado momento, mas se eu não trilhar esse processo de renovação, vamos cair no lugar comum. E aquele que é especial continua especial e a gente continua infeliz. Porque transferimos a responsabilidade da nossa construção para terceiros. E a coisa mais linda é quando a gente sabe que só cabe a gente definir para onde vamos e qual o nosso estado de espírito.
Fazendo uma analogia com futebol, já que estamos no Brasil, a pior posição de um time de futebol num campeonato é quando, para ganhar o campeonato, ele depende não só de vencer o jogo dele, mas depende também da derrota de um outro time que está em outra partida. Porque ele pode fazer a parte dele, mas o outro time não fazer a dele, e ele perde o campeonato do mesmo jeito. E a melhor posição de um clube, de um time, é que só depende dele. Se ele ganhar o jogo, ele é campeão. Não é verdade? Pronto. A mesma coisa somos nós. Nossa felicidade, nosso estado de saúde, nosso progresso espiritual, não depende de ninguém. Só da gente. É escolha pessoal. E aí vamos tratar sobre o livre-arbítrio, que é o maior tesouro, talvez, que o Senhor da vida nos concedeu. A capacidade de fazer escolhas. Hoje nós somos resultado dessas escolhas que já fizemos. Nossa existência atual é um misto de experiências e escolhas que nós fizemos nesta vida, mas também eco de escolhas que fizemos em etapas anteriores, reencarnações anteriores. Assim como nossa vida futura, no mundo dos espíritos e em futuras encarnações, serão resultados das escolhas que estamos fazendo agora. Tudo que eu penso agora, tudo que eu falo agora, toda atitude que eu tomo hoje terá repercussão vibratória, existencial, programática na minha existência futura, nas minhas etapas futuras. Somos filhos de nós mesmos do ontem e seremos pais de nós mesmos no amanhã. Ficou claro isso aí? Quem entendeu? Levante a mão, só para ter uma ideia. 98,3%. Perfeito. Vamos lá. Gente, a abordagem está legal, a direção do pensamento está legal? Está mesmo? Jesus não mente, nem vocês. Então, estão gostando? Posso continuar nessa linha de raciocínio? Vamos lá. Então, o ponto de vista que se nos apresenta sobre buscar e achareis é um ponto de vista de como Jesus era claro e evidente e como ele sábio nos ensinou coisas que só agora, tanto pelo caminho da ciência como pelo caminho da filosofia, nós estamos nos abraçando. E como só agora nós começamos a entender que Jesus nos apresentou a religião cósmica do futuro, a religião científica do amanhã, ou a ciência religiosa do futuro. Ele nos apresentou uma estrutura de viver e uma busca de conhecimento, filosofia, tão adiantada que os filósofos e as escolas filosóficas rodeiam, terminam caindo no Evangelho. Não é por acaso que Jesus é o personagem mais biografado da história da humanidade. Nos últimos 30 anos, mais de 300 livros já foram escritos sobre Jesus, só nos últimos 30 anos. Por psicólogos, psiquiatras, sociólogos, arqueólogos, pedagogos, estudiosos do comportamento humano, executivos, sem falar nos pastores, padres e espíritas. Nunca se escreveu tanto sobre o Cristo e seus ensinamentos como nesses dias que estamos vivendo. Sabe por quê? Porque começam a compreender que Jesus falava da ciência mais avançada, da filosofia mais profunda e da religião mais elevada. Ele falou de sentimentos, da capacidade de acolhimento. Ele falou que quando você tem sentimentos positivos, quando você é uma pessoa acolhedora, quando você se torna uma pessoa terna, gentil, você não só se sente melhor e mais feliz, como você é capaz de influenciar e amparar e modificar outras vidas. Fazermos a aposta na gentileza. A gentileza é uma virtude que é de tão humilde, ela não precisa ser grandiosa. A gentileza é simples. Pequeninos gestos de gentileza mudam um padrão vibratório de uma família. Pense numa família, não pense na sua não, que eu sei que não é assim não. Pense numa família de briga todo dia. Pense, pensou? Se começarmos a exercitar a gentileza ali, essa família muda. O problema é que a gente quer ganhar as discussões. A gente quer estar certo o tempo inteiro. O orgulho faz com que a gente, não, mas eu estou certo. O outro quer ir dormir, não, você vai escutar. Aí a briga rola.
só para a gente ter razão. É orgulho. Mas se eu tiver certo, está errado eu tentar mostrar isso. Não está errado você não. Você não está certo? Tenha calma. Primeiro que a verdade aparece. E segundo, deixa a poeira sentar. No outro momento você pode argumentar melhor. Mas a gente quer estar certo de todo jeito. Aqui mesmo, Allan Kardec, eu lembrei uma experiência de um irmão meu. Pegou uma carona, vindo do Cabo para Recife. E aí conversando, lá havia um caminhão cortando o outro na direção deles. Não era duplicada ainda a estrada. E aí meu irmão disse para o motorista, tá vindo um caminhão ali cortando o outro. Não, mas isso vai dar tempo que ele vai sair. E continuou conversando. Daqui a pouco, faltando poucos metros, meu irmão disse, rapaz, o caminhão não deixou o outro passar não. E ele está vindo para cima da gente. Disse, não, a gente está certo. Ele vai sair. Quando chegou pertinho para bater, meu irmão puxou a volante. O carro saiu quase virando. E o caminhão, se tivesse ficado ali, o caminhão passava por cima. E o motorista reclamou do meu irmão, rapaz, você ia virar o carro da gente, eu estava certo. Ele disse, mas a gente ia morrer certinho. Qual o problema? Ia morrer certo. Olha que coisa, que cabeça. Não é? A gente quer estar certo. A gente prefere se ferir, ser infeliz, se angustiar, lágrima cair para um lado para o outro, a família virar um inferno, a casa virar um vulcão, contanto que eu esteja certo. Vaidade, orgulho, ego inflado, que faz as maiores tormentas dentro de casa. Aí depois a gente corre para o centro dizendo que tem uma obsessão dentro de casa. Não, é a gente. Muitos problemas de família não é obsessor não, gente. É a gente obsidiando um ao outro, com os nossos pontos de vista egóicos, com as nossas posições agressivas, para depois a gente reclamar, meu Deus, por que eu sou tão infeliz? Quais são as opções que nós estamos fazendo da nossa vida? Quais as escolhas que nós estamos fazendo da nossa existência? Qual é a natureza dos pensamentos que permeiam cotidianamente minha casa mental? No processo de autoconhecimento, há uma coisa interessante. Tem uma coisa chamada eixo central de pensamentos recorrentes. Que danado é isso? Vamos lá. Vocês vão entender fácil. Todos nós temos um pensamento recorrente. O que é um pensamento recorrente? É aquele que volta todo dia. Todo dia você pensa nele. Geralmente é uma coisa ruim. Ok? Vocês vão se identificar. Já estou vendo aí que está lembrando. Porque a gente tem mesmo. São as nossas viciações mentais, aquilo que ficou como mágoa, ressentimento. Pode ser um problema com alguém, seja o que for. Pode ser uma viciação, uma sexolatria, uma drogadição, um alcoolismo, uma pessoa que você não se dá bem, um amor que foi rompido, alguém que lhe feriu, não importa. É este pensamento o eixo recorrente central da nossa vida. Todo dia a gente pensa nele. O que é evoluir? É trabalhar de tal forma com a autoconsciência para que a gente vá substituindo o pensamento recorrente negativo, que é o eixo central, para até que um dia, de tanto investirmos na nossa espiritualização e em construção de sentimentos amorosos, o eixo central recorrente da nossa vida passe a ser o amor, o bem ou sentimentos construtivos. Há criaturas que já atingiram isso. A Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. São pessoas que tinham um pensamento recorrente todo dia, já acordavam pensando em fazer o bem. Já acordavam em trabalhar pela iluminação da humanidade. Já acordavam pensando como é que eu posso ser mais útil. Ou seja, estratificaram dentro de si pensamentos recorrentes harmoniosos, enquanto a grande maioria ainda tem pensamentos recorrentes problemáticos. E esses pensamentos, eles se projetam no nosso mundo de relação, inclusive nas religiões. Quantas vezes, por exemplo, nas nossas atividades espíritas, nós não temos problemas de relacionamento dentro das instituições, que são reflexo e eco desses pensamentos recorrentes que nutrem ou são nutridos pela nossa mente viciosa, desajustada, egóica, orgulhosa, e ela termina se extrapolando para a instituição, até para o lugar onde deveria ser o oposto daquilo que é recorrente na gente. E aí a gente vai e coloca, ficamos chateados porque eu ia aplicar o passe hoje, mas fulano nem me esperou chegar, já botou outra pessoa no lugar. Ou porque a gente ia sentar para fazer uma coisa, mas alguém foi e se antecipou. Eu sei que aqui não tem esse problema, porque está todo mundo evangelizado. Mas normalmente lá fora é assim. Os problemas são esses.
porque a gente não superou as tendências que nós carregamos na gente. E essa é uma atitude de autoeducação, que é boa nova pura. Autoeducação. O Evangelho é um exercício de autoeducação. Avaliar qual é o nosso comportamento. O que é que a gente pensa? Como é que eu penso habitualmente? Pessimista. Tem pessoas que são muito pessimistas. Tem gente que já acorda de mau humor. É impressionante. Tem gente que vai, senta na mesa para tomar café e fala: bom dia, fulano. Bom dia. Por quê? Dormiu numa cama de prego? O que é que houve? Não é? Nem ele sabe o que é que está de mau humor. Acordou assim. E prossegue o dia naquela atitude problemática. Não é? Com esse frio que nós estamos vivendo aqui em Recife. Se você pegar o sistema... O pernambucano sempre foi megalomaníaco, né? A gente sempre disse que o Brasil era um estado de Pernambuco. E agora o sistema solar tem um sol enorme. Aí vem Mercúrio, Recife, Terra, Vênus, porque Recife deve estar juntinho do sol. Então, mas veja a irritabilidade que as pessoas estão. Irritado, meu Deus, que calor é esse? Não acaba nunca. A gente fica irritado. E aí, esse estado de irritação, ele alimenta e estimula aquilo que a gente ainda não conseguiu domar na intimidade da alma. Diferente das pessoas mais brandas, que mesmo nesse exercício para o inferno, conseguem manter-se calmos, serenos e confiantes. Não se deixam perturbar. Quantas vezes a gente não se perturba por coisas pequeninas? E aí vamos para a interpretação do buscar e achareis, agora um pouquinho diferenciada. Além do busque a luz que você vai encontrar, mas também se você buscar a treva, vai encontrar. Se você buscar o medo, você vai encontrar. Se você buscar a aflição, terá. Aquilo que eu procuro, eu encontro. Aquilo que eu provoco, terei. Porque nós somos imãs. Imãs. O nosso pensamento é uma irradiação eletromagnética que entra em contato com forças equivalentes pela lei de afinidade e atraímos a energia que corresponde àquilo que a gente exala. Traduzindo, atraímos o que somos. Espíritos, pessoas reencarnadas, portanto espírito reencarnado, e até circunstâncias nós atraímos pelo que vibramos. Tem uma história, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso aí. Tem gente que diz assim: olha, eu vim, quando chega no centro espírita acontece muito. Olha, eu vim aqui porque, olha, é problema do meu casamento. Meu marido era apaixonado por mim, a gente estava numa boa, mas do nada, olha, meu filho, um menino bom, do nada. Não tem nada do nada, gente. A coisa vinha sendo construída, a gente que não via. Não estava com olhos de ver, não percebia, não usava sensibilidade. O processo não se deteriora do nada. E se for uma obsessão, também não é do nada. Porque a obsessão, para chegar ao ponto de interferir gravemente em relacionamentos, a coisa vinha sendo abastecida há algum tempo. Nada é do nada. Olha, eu era uma pessoa tão calma, mas do nada eu fiquei agitado. Desculpa, mas você que percebeu agora. Mas isso já vinha sendo agitado há muito tempo. As coisas não são de repente. As coisas são elaboradas dentro da criatura. Por isso que Jesus colocou com uma propriedade fascinante: vigiai e orai. Por quê? A vigilância é a percepção daquilo que pode estar à nossa volta e a natureza daquilo que nós estamos construindo dentro de nós mesmos. E a oração é o abastecimento da linha com o pensamento de Deus para fortalecer a nossa casa mental. São dois movimentos fundamentais. O primeiro, ele não disse orai, não, ele disse vigiai. Tá lá, pega o Evangelho, que a tradução real é vigiai e orai. A gente diz orai e vigiai. É vigiai e orai. Até porque quem não se vigia, daqui a pouco nem consegue orar.
A pessoa que se deixa perturbar, nem oração consegue. Alguém já viu essa experiência? Eu não consigo nem fazer uma prece. Ou seja, está tão perturbado que nem orar consegue. Sim. Ah. Pois é, o Cristo, por que ele coloca o vigiar primeiro? Porque o vigiar, inclusive, deixa a casa mental organizada para você orar. Mas quando eu sou invigilante, a casa está tão perturbada, tão agitada, que nem prece eu faço. Então, vigiar para evitar chegar àquele ponto. E orar porque fortalece você como um todo, porque entra em contato com as forças divinas, e uma coisa casa com outra. Então você consegue orar, e orando você fica mais atento e se vigia para manter o equilíbrio e a harmonia. Nosso caminho é a harmonia interior. Harmonizar-se, eu sei que muitas vezes assim, é muito difícil. A gente adora uma coisa chamada preguiça moral. Eu digo a gente assim, a humanidade, tem as exceções, que é o caso de vocês. Mas o que é a preguiça moral? Eu vou dizer uma frase aqui que, se vocês sorrirem, não só vocês vão conhecer essa frase, como vão dizer assim, você está certo, Fred. Eu vou dizer a frase, posso? Veja só, essa frase tem a ver com preguiça moral. É quando surge uma situação assim, a gente fica assim e diz, só Jesus na causa. Não disse? Que foi? Estão entregando pessoas aqui. O objetivo não é esse. Pô, gente. Ora, quando eu tenho essa atitude, claro que a gente diz isso muitas vezes brincando, mas quando a gente tem essa atitude, a gente está transferindo para Jesus. Por exemplo, fulano, tu não vai conseguir perdoar fulano. Não, é só Jesus. Então, Jesus veio e trouxe a proposta, perdoa não 7 vezes. Ele trouxe por quê então? Para que ele trouxe, se é ele que tem que perdoar? Gente, qualquer sábio, mínimo que seja, não vai ensinar uma coisa que a gente não possa viver. Qualquer professor sabe que não vai ensinar raiz quadrada para um garoto de 5 anos de idade, em matemática. Como é que Jesus ia trazer uma proposta de comportamento humano que fosse impossível para a gente viver? Evangelho não é virtude para anjo, é caminho para a maturidade da humanidade nossa. Viver o Evangelho não é virar santo, é tornar-se ser humano digno. Só isso. É pouco? Viver o Evangelho é tornar-se ser humano digno. Digno da espécie humana, mais elevada. Os anjos têm outras virtudes que a gente nem imagina quais são. A gente está longe disso. Transcende a nossa capacidade de entendimento. É até 9, né? Até 9. Vocês aguentam até 9 horas? É, ó, coisa boa, né? Então, gente, olha, Jesus trouxe, portanto, todo um referencial de como a gente utilizar os recursos benditos da nossa liberdade na construção pessoal. Para que a gente não fique o tempo todo ansioso querendo converter pessoas. A gente vive ansioso, quer converter o marido, os filhos, o papagaio, o cachorro dentro de casa. Uma vez uma senhora chegou para mim, Frederico, ela fazia 6 meses que estava frequentando o centro. Empolgou-se com o espiritismo. E chegou uma vez para mim e perguntou, o que é que eu faço para trazer meu marido para aqui e meus 2 filhos? Eu já disse ao meu marido que ele está assim de coisa ruim junto dele. Pronto. Aí é que ele não vem. Quem é que gosta de ouvir um negócio desse? Ninguém gosta, gente. Eu disse para ela, minha filha, não faça isso não. Você está afastando. Faça o seguinte, não se preocupe de trazer seu marido, seus filhos para aqui agora não. Leve esta mensagem com você para dentro de casa. É a melhor propaganda que você faz de onde você está frequentando. E se o seu marido olhar para você, ainda disse isso para ela, e disse assim, quem eras tu, hein, megera? Não fique chateado, é um elogio. Ele está dizendo como você mudou. Porque essa é a melhor propaganda. Se você continuar a mesma pessoa nervosa, agitada, perturbada, brigando com tudo, ele vai dizer, está fazendo o que nesse lugar? Que continua a mesma pessoa. Então esse lugar não é bom. Mas se vê que houve uma transformação, o cara vai ficar já curioso. Rapaz, que lugar é esse que até fulana está mais calma? Até
fulano, rapaz, está frequentando lá, que era um homem meio agoniado, meio rude. Acaba tá manso. Mesmo que seja só superficialmente, mas tá. Começa assim, começa na mansuetude, né? Depois aprofunda. O importante é a gente entender que a renovação é nossa. Não tem que ser do outro. Não, mas que adianta só eu mudar e o restante continuar atraindo o obsessor para dentro de casa? Gente, o amor é uma coisa tão poderosa que basta um coração se tornar digno e muita proteção se faz naquela casa. Muita. Um dos cônjuges sendo digno e honesto, se o outro for desarrumado, as companhias espirituais más dele, dos ambientes negativos que ele frequenta, são barradas no momento da intimidade do lar. E principalmente da intimidade do casal. Agora, quando o casal é desarrumado, os dois, aí o quarto vira praça pública. Questão de sintonia. Mas a dignidade do bem é algo tão sagrado que basta um. E a psicosfera da casa começa a ser auxiliada. Eu não estou dizendo com isso que se os outros forem perturbados, a casa vai ser um paraíso só porque um converteu-se, não. Não é isso. Estou dizendo que a ajuda não vai faltar. O importante é manter o equilíbrio daquela pessoa que está na busca do autoconhecimento. E ela buscando o melhor será atraído para a sua experiência comum. E nada mais poderoso e convincente do que o exemplo. Arrasta, comove, liberta, salva e cura. Essa é a força do exemplo. É por isso que a gente tem que investir nesse olhar pessoal sobre o que é que eu estou, como é que eu estou, como é que está a minha vida. Vamos falar dos espíritas. Muitas vezes você pergunta assim: você é espírita? Não, estou tentando ser. Faz uma semana que você está no centro. Não, faz 20 anos que eu frequento o Allan Kardec. E ainda está tentando? Não, você é espírita. Agora, se porventura você se sente um espírita mais perfeito ou mais imperfeito, é um problema de fórum íntimo. A gente tem que parar com essa suposta humildade, né? Você não é espírita? Não, eu estou tentando. Ser espírita é um negócio muito puro, não. Espírita exatamente, espiritismo é uma lixa para a nossa grosseria. Um rapaz espírita, filho dele, os 2 filhos não quiseram, honestos, dignos, amorosos, e não se tornaram trabalhadores da casa espírita. E ele estava tão desesperado: rapaz, eu falhei como pai, que meus 2 filhos não se tornaram trabalhadores do centro. E nem espíritas são, mas são pessoas maravilhosas e tal. E o amigo espiritual disse: olha, às vezes só é espírita quem mais precisa. Quem mais precisa moralmente ser. Às vezes tem gente que nem precisa, já atingiu um patamar que não precisa estar localizado neste ou naquele ponto. Isso parece com uma passagem do Evangelho, eu acho que vocês vão lembrar dela. Jesus, quando a mulher prostituta estava lavando os pés dele com perfume e enxugando com o cabelo, junto dele estava um sacerdote, fariseu. E o fariseu pensou, está lá no Evangelho, pensou, não falou: como é que ele permite uma mulher de má vida tocar-lhe os pés? E Jesus, que captava pensamento, olhou para o fariseu e disse: em verdade vos digo, que esta mulher entrará primeiro no reino dos céus do que vós, porque ela muito amou. Você dizer para um padre que uma prostituta vai entrar primeiro no céu do que ele, dizer para um espírito que o cachaceiro vai entrar em nosso lar primeiro que o espírita, que é isso? É Jesus mostrando: não se preocupe com rótulo, preocupe-se com a alma. Vejam que ele não disse que ela ia entrar no céu porque era prostituta, não. Ele disse porque ela muito amou. Olhando a aura, a alma daquela mulher, ela estava querendo a nova vida. Sem entrar na história, por que ela foi ser prostituta. Não entrou nesse detalhe. Mas só observando o espírito que muito amou, ou seja, a partir do momento que ela encontrou Jesus, ela queria amar a vida, amar as pessoas, ser útil, modificar a sua existência. Isso é mais importante para Deus que qualquer rótulo que a gente possa ter sobre a vida. Chico Xavier estava voltando, terminou a reunião, terminava de madrugada, lá em Uberaba, e ele saindo com as pessoas, levando os amigos lá para o hotel, em Uberaba. Aí ele andando lá no quarteirão, tal, da casa dele, do outro lado da rua,
tinha um senhor, bem moreno, cabelinho branco, parecia um preto velho, aquele tradicional preto velho, descalço, varrendo o terreiro. Chico Xavier pediu licença, atravessou a rua, foi lá, beijou a mão do homem, deu um beijo nele aqui, o homem ficou feliz, aquela alegria. Chico, quando voltou, disse para os amigos lá de São Paulo, que estavam visitando ele, aquele senhor ali é um espírito muito elevado. A luz dele clareia todo o quarteirão. E ele reencarnou nessa existência para concluir a conquista da superação do último defeito mais grave que ele tinha, a vaidade. O restante ele já adquiriu muitas luzes. Quem olhasse o homem ali não dava nada. E ele iluminava todo o quarteirão. Outra experiência dessa natureza, Chico dava assistência a uma senhora jovem, uma jovem moça lá, que teve um AVC e ficou paralítica e não conseguia falar também. E Chico, toda vez que ia visitar, ninguém entendia porque Chico fazia, fale o nome de Jesus, e ela não conseguia. Ela tentava, todo mundo via que ela fazia um esforço, mas não saía nada. Toda vez Chico chegava lá, fale fulana, Jesus, diga minha filha. É como se Chico soubesse que se ela falasse o nome de Jesus, estaria se liberando de algum problema lá de vidas anteriores. E aí Chico foi chamado, ela estava desencarnando. Chico chegou lá para dar apoio e tudo, isso ainda foi em Pedro Leopoldo. Chico chegou, segurou na mão dela assim, e todo mundo achou estranho, porque a mulher já desencarnando e Chico, fale o nome de Jesus. Todo mundo achou estranho, né? Como é que Chico estava importunando a mulher, desencarnando e lhe pedindo isso? E a moça parou assim, olhou para Chico e fez, Jesus. Chico sorriu e ela desencarnou a partir dali. Passam-se os anos, muitos anos. Chico estava num momento muito difícil, sentindo uma dor profunda no peito, que Chico chegou a ter tuberculose também, mais de uma vez. Chico com a dor no peito muito grande, não suportava, já não aguentava mais aquela dor. E de repente, quando ele estava orando para ir dormir, o quarto se iluminou de uma maneira fascinante. Aí Chico, quando abriu os olhos assim, tinha um espírito que era um foco de luz, a coisa mais linda do mundo, uma mulher linda, os cabelos até aqui. Aí se aproximou dele, ele queria se ajoelhar, ele disse, se ajoelhe não. Aí Chico disse, mas quem é você, minha irmã? Que coisa mais linda. Ela disse, você não está me conhecendo não, Chico? Aí Chico disse, estou não, minha irmã, eu estou com tanta dor aqui. Chico falando tão baixinho, eu estou com tanta dor que nem reconhecer eu estou. Aí Chico sempre saía assim. Aí ela disse, você vai me conhecer agora. Jesus. Aí Chico disse, Maria, é você, a coisa mais linda do mundo. Um espírito de uma luminosidade impressionante. Aqui teve um acidente vascular cerebral, que não conseguia falar o nome de Jesus. Uma alma de uma beleza extraordinária. E aí eu me lembrei uma experiência que tive lá na cidade do Cabo, a minha querida cidade do Cabo de Santo Agostinho. Eu sou muito feliz porque a última encarnação eu nasci em Londres e nessa eu fui para o Cabo. Coisa linda, não é? Saí do frio, vim para o calor. Muito bem. E aí, tinha um senhor que tinha um problema mental, já era um senhor com mais de 50 anos de idade. Abusavam muito dele, chateavam, glosavam muito dele, porque ele parecia uma criança. Ele trabalhava muito carregando carvão, carregando árvores, pedaços de madeira para as padarias, tá, em lojas, enfim. E ele não aceitava dinheiro. Se fosse dar dinheiro, ele ficava ofendido. Ele queria só comida ou roupa. Só. Dinheiro ele não aceitava. Dormia muitas vezes debaixo da marquise, embora tivesse o abrigo São Francisco, que ele podia dormir lá, tudo. Este homem, quando desencarnou, gente, foi um dos enterros mais belos que o Cabo assistiu. Médicos, empresários, todos fizeram questão de levar o caixão dele. A cidade parou para ver o enterro de Adão. Adão era o nome dele. Foi lindo, emocionante. Mais de 20 anos depois disso, estamos no trabalho mediúnico nosso, e aí um espírito também de uma beleza monumental se comunica, e eu realmente não reconheci, era Adão. Coisa mais linda do mundo. Que beleza espiritual. Eu chorava, assim, comovido com a figura espiritual de Adão.
significa dizer: buscai e achareis. O espírito, quando reencarna, muitas vezes ele pede para nascer em certas condições, que vão servir de resgate, de aperfeiçoamento e de progresso. Tenhamos paciência com as nossas mazelas. Tenhamos paciência com aqueles que se transformam em instrumentos para o nosso progresso. Como é que eu vou saber se eu conquistei a paciência se eu não conviver com a mala sem alça? Não é? Conviver com anjo é muito bom, todo mundo é paciente no meio de anjo, no meio de gente boa, né? Tá aqui com vocês, que bênção, meu Deus do céu. Se fosse morar aqui com um casal, eu vivia no paraíso. Mas eu preciso aquilatar a conquista de certos valores naquilo que me confronta. A tolerância vai nascer do convívio meu com quem pensa diferente de mim. A indulgência vem daqueles que têm atitudes que ferem, inclusive, meus princípios morais. Ser tolerante. Ser tolerante não é conivente. É entender a posição do outro moral. Isso é diferente. Tá? Isso é uma construção interna. Então vamos ter paciência com os nossos desafios. E vamos estabelecer metas. O que é que eu estou buscando na minha atual reencarnação? E não vale alguém aqui dizer assim, não. Mas eu já estou com 70 anos. Eu sou médium, já captei o pensamento. Não vale isso não, viu? Brincando, ele estava pensando isso não. Por quê? Porque independente de idade, nós podemos traçar diretriz de renovação. Traçar uma diretriz de renovação para a nossa vida. Onde eu quero chegar? Se você vê, empresas hoje fazem muito isso. Onde é que a gente quer chegar como empresa? Qual é o público que a gente quer atingir? Qual é a nossa meta de lucro? Qual é a nossa meta de isso e daquilo outro? É a mesma coisa na nossa vida íntima, nossa vida espiritual, nossa vida reencarnatória. Aonde eu quero continuar a mesmice? Tem gente que tem aquela síndrome de Gabriela. Não, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela? Não. Com a visão do Espiritismo, não tem espaço para esse tipo de comportamento. A dinâmica da vida é permanente. Todo dia você pode mudar algo. Os amigos espirituais dizem que em 5 anos você faça uma avaliação mais profunda. Se em 5 anos você continua do mesmo jeito, sinal de alerta. Significa dizer que a gente caiu no marasmo. Nós caímos na rotina, caímos no automatismo. Começamos a aplicar a passe como quem fosse uma máquina, já não tem sentimento, faz a mesma coisa o tempo todo, já não sente o mesmo afã, já não tem o mesmo amor, já não vibra como antes. A gente precisa reavaliar as coisas. Se em casa, em qualquer lugar da nossa vida. Peraí. Eu preciso mudar, eu preciso dar uma dinâmica nova na minha existência. Minha vida está horrível, não sei o quê. Até jovens, você chega assim, como é que vai, meu filho? Estou indo. Para onde? Sei não. Não sabe, não tem nenhuma noção de vida. Vejam aí, os jovens como estão frágeis, né? 12, 13 anos de idade, acabou o namoro de... Olha que namoro longo, 2 meses. Aí acabou o namoro, quer se matar, se atirar de cima do pé de coentro, quer se cortar. Fragilidade emocional muito grande. Mas não é só jovem não, tem adultos, tem pessoas de idade avançada. Qualquer coisa está pensando em tirar a própria vida. Isso tem a ver com muita coisa que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Tem a ver com as famílias. Eu tenho sido convidado para fazer palestra em colégio. Tive agora há pouco no Colégio Conecta, aqui em Recife, para falar com jovens com muitos problemas, não só lá, mas em outros colégios, de adolescentes, até de crianças, pensando em suicídio, se cortando e tudo mais. Quando você vai na base, eu já disse lá, tenho dito aos colégios, é preciso conversar com os pais. Eu falo com os jovens, não é preciso falar com os pais. Porque a nascente do problema engloba a família como um todo. A família sem Deus, a família sem o sagrado, a família sem afetividade, embora tenha amor. O pai e a mãe amam os seus filhos, só que estão tão perdidos também, no dia a dia, nas coisas, que se esquece da mais elementar expressão da afetividade, que alimenta a autoestima dos seus filhos, que pode gerar equilíbrio para eles. Nesse momento tão especial e difícil da humanidade, que é o momento da transição do nosso planeta para uma condição melhor, é desafiador para nós pais, educadores, irmãos mais velhos, porque educar implica em educar-se. Tudo isso é importante. Valeria um seminário sobre essa questão.
não é? Então, meus amigos, concluindo o nosso trabalho, já estamos no nosso horário, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá, ajuda-te que o céu te ajudará. Se a gente se colocar numa posição positiva e otimista, forças soberanas partirão de dentro de nós mesmos, entrando em sintonia com as forças sagradas da existência. Para encerrar, uma informação que eu sei que vocês já sabem, mas vou apenas reforçar. Há uma destinação fatal para todos nós. Seremos felizes plenamente um dia, porque um dia nós seremos anjos. Muita paz, que Deus abençoe a todos. Obrigado. Eu posso fazer a divulgação aqui? Bom, vocês me permitam, o nosso amigo já anunciou, mas eu vou dar aqui uma de publicitário, porque é a minha área mesmo. Esse livro aqui nós escrevemos A Luz da Morte, porque a gente sabe que é um dos grandes desafios que sempre atormentou e mexeu com o pensamento da humanidade. A gente procurou numa linguagem simples, e o próprio título, A Luz da Morte, onde eu lancei em vários estados, sempre tinha um jornalista que me perguntava em rádio alguma coisa, ô Frederico, e a morte tem luz? Porque as pessoas associam morte à escuridão. Claro que a morte tem luz. Primeiro porque ela não existe, e segundo que ela é uma passagem para a luz da verdade. Quando eu divulgo esse livro aqui nos centros, sempre tem alguém que diz assim, esse eu não quero não, só por causa do nome morte. Eu acho bom querer, porque vai morrer do mesmo jeito. Não é melhor morrer sabendo que é ignorante? Então vamos lá, me permitam rapidamente mostrar para vocês os capítulos que nós temos aqui. Esse livro, quem comprar e ler, já vai estar pronto para desencarnar. Olha, o primeiro capítulo. O primeiro capítulo, como pensar. Primeiro capítulo, como pensar a morte. Segundo, morrer, uma experiência solitária. Terceiro, Ilígia flutua sobre o corpo. Uma senhora que eu acompanhei estava em estado de coma e eu a vi espiritualmente fora do corpo. Ela desencarnou dias depois. Um caso muito próximo, é um capítulo que eu conto. Uma só vida, várias existências, infinitas dimensões. É outro capítulo. Premonição e morte. Meu pai. O desenlace do meu pai teve um pequeno caso de premonição. Quando ele, inclusive, era até candidato a prefeito na cidade, em 1988. E teve um fato de premonição. Não vou contar porque vocês vão adquirir e vão ler. Outro, Iva, da morte para a vida. A Madre Iva, que fundou o Abrigo São Francisco de Assis no Cabo. Ela era médium, conversava comigo algumas coisas muito interessantes, e ela passou pelo fenômeno de quase morte. Ela já desencarnou. Invisibilidade e não ausência, outro capítulo. Vitor Hugo, quando tornou espírita, disse: nossos entes queridos não estão ausentes, estão apenas invisíveis. Perfeita a colocação dele. Fases da morte, esse é um capítulo fascinante, porque é aqui que eu mostro por que é que quem está desencarnando, quem está morrendo, os pés começam primeiro a ficar gelados. Não é? Eu explico aqui. Isso não quer dizer se alguém aqui tiver gripado com o pé frio está morrendo, não. Mas tem uma razão, um fundamento. São os primeiros plexos, os primeiros centros de força cortados, são aqueles relacionados com a vida inferior. Então é por isso que começa pelos pés, depois sobe pelas pernas, e o último corte é no plexo coronariano. Mas eu conto detalhes dessas fases nesse capítulo. Lidar com a vida, outro capítulo, lidar com a morte, a outra, morte é o nascimento, e o último capítulo, a morte e a cultura de paz. Ficou muito interessante. O pessoal tem gostado muito, e eu tenho certeza que adquirir já estará pronto para morrer. Se alguém depois quiser se interessar, está exposto aí fora, numa mesinha, e se quiser uma dedicatória, terei imenso prazer, inclusive com a promoção, né? Já que eu estou vindo aqui depois de 2 anos, quem quiser com autógrafo, é o mesmo preço, não tem nenhum aumento.